série Os Milagres de Cristo. E eu gostaria de começar, antes do texto bíblico, fazendo algumas considerações e chamando você para participar. E você que está na sua casa também para participar. E nós vamos ver o que vamos descobrir com o que a palavra de Deus nos revela, nos mostra, o que Deus nos revela através da sua palavra. O maior milagre de Cristo. Quem ousaria identificar e apontar e compartilhar qual será ou qual foi o maior milagre de Cristo? Você saberia dizer? Você que está aqui saberia dizer qual foi o maior milagre de Cristo? Você que está online poderia responder essa pergunta? Se você puder, pode colocar aí no chat. O maior milagre de Cristo foi isto. Qual foi o maior milagre de Cristo? Na sua opinião, qual foi o maior, o grande milagre de Jesus Cristo? Vamos fazer então algumas considerações. Eu poderia iniciar dizendo que o maior milagre de Cristo não foi o primeiro milagre que ele realizou. Poderíamos dizer que o maior milagre de Cristo é o primeiro, se colocarmos na ordem de importância, mas na ordem cronológica, nós sabemos que o primeiro milagre de Cristo foi a multiplicação, aliás, foi a transformação da água, daqueles barris de água em vinho, numa festa de casamento, que havia muitos convidados, e que Jesus com sua mãe e seus discípulos haviam sido convidados. E seria um distúrbio, um problema terrível para aquela festa, para aqueles que a patrocinavam, para o noivo, a falta de vinho. E Jesus, então, corrigiu aquilo que seria um desgaste social, familiar muito grande. Mas o maior milagre de Jesus Cristo não foi o seu primeiro milagre. Há um pregador por aí que critica Jesus por ter feito o primeiro milagre na transformação da água e do vinho, porque parece que esse pregador ia fazer uma coisa melhor, segundo ele. É alguém que se arroga no direito de julgar a atitude de nosso Deus, que se fez homem e habitou entre nós. Ele fez o milagre de transformar a água em vinho, porque teve um propósito para aquele momento, e aquele propósito tocou centenas e milhares de corações. Vamos então, o maior milagre não seria este. Vamos fazer algumas comparações para entendermos. Jesus ressuscitou a Lázaro, você sabe disso. Este é sem dúvida alguma um grande milagre. Você imagina alguém chegar num local onde as pessoas estão chorando, e ele então tem o poder de ressuscitar, de arrancar a causa do choro, a causa da dor, a causa do vazio. Ele vai lá e corrige aquilo e ressuscita um rapaz, e esse rapaz vem com saúde. Esse rapaz morreu porque estava enfermo, mas agora ressuscita são. Então este é um grande milagre. Seria este o maior milagre de Jesus Cristo? Seria? Você concorda que isso é um grande milagre? Mas olha só, você se lembra que quando Jesus morreu, e nós vamos achar isto em Mateus 27, 52 e 53, quando Jesus morreu, quando Jesus expirou no madeiro, olha só o que aconteceu. Você sabe que o véu do templo se rasgou. Alguém dirá, isso não é o maior milagre. Sem dúvida, mas é um sinal, é uma sinalização, é uma assinatura de Deus, revelando alguma coisa. Mas a palavra de Deus diz em Mateus 27, 52 e 53, que quando Jesus morreu, vários mortos ressuscitaram. Muitos mortos ressuscitaram. Então esse é o milagre. Se ressuscitar Lázaro foi um grande milagre,
imagina que quando Jesus expirou, muitas pessoas ressuscitaram. Se este único era um grande, imagina agora muitos mortos ressuscitaram. Diz assim o texto: abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Verso 53 diz assim, olha: e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então olha só, quando Jesus morreu, essas pessoas ressuscitaram, eram servos de Jesus, eram crentes, eram salvos, essas pessoas ressuscitaram. O Novo Testamento não nos diz quantas pessoas ressuscitaram, mas se fossem 2 pessoas, a gente percebe claramente que são muito mais do que isso. Se fosse 2, seria o dobro do milagre, vamos pensar dessa forma, didaticamente, do que aconteceu com Lázaro. Então agora 2 pessoas, puxa, ressuscitou Lázaro, agora ressuscitou 2, mas diz o texto que foram muitos mortos ressuscitaram. Olha só que milagre maravilhoso. Que tamanho de milagre é este? Ressuscitar muitos mortos pelo simples fato de Jesus expirar, porque quando ele expirou, ele então foi à habitação dos mortos e muitos escaparam. E ele foi à habitação dos mortos, onde estavam os mortos nele, protegidos por ele. E esses mortos voltaram a viver. Me chama bastante a atenção, e eu gostaria que você também pensasse sobre isso, é que em nenhum momento nós vamos encontrar mortos que ressuscitaram, mesmo que tenham morrido em Cristo, estavam salvos, você não os encontra reclamando. Você poderia encontrar o Lázaro e dizer: pois é, estava no paraíso, numa boa, e fui tirado de lá. Eu não acredito, estou aqui na terra de novo, lutas, tenho que trabalhar, tenho que acordar cedo, tenho que me preocupar com tantas coisas, tenho que cuidar das pessoas, tenho que cuidar de mim mesmo, e eu estava numa boa. Significa dizer que quando morremos, ainda que estejamos guardados por Cristo, por Deus, protegidos, ainda nos falta alguma coisa, ainda estamos incompletos segundo a palavra de Deus. Por isso Jesus vai voltar e vai nos ressuscitar, mas a ressurreição que Jesus nos trará é completamente diferente deste tipo de ressurreição, ou de ressuscitamento, melhor dizendo. Lázaro ressuscitou, depois os anos passaram, alguma coisa aconteceu e ele morreu de novo e está morto, não ressuscitou de novo. Essas pessoas, dezenas, centenas, não sei, de que saíram dos sepulcros, depois alguma coisa aconteceu, ou pela idade, ou por alguma enfermidade, ou algum acidente, alguma coisa aconteceu, que eles também deixaram este mundo, morreram de novo. Era uma morte ainda era uma vida ainda física, biológica. A Bíblia trata de 2 tipos de vida. Quando a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal modo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa expressão vida eterna, ela é a tradução de uma pequeníssima palavra grega, Z-O-E-N, Zoen, Z-O-E-N, Z-O-E-N significa vida eterna, ou algumas vezes aparece como Zoé, a desinência, a última forma que aparece daquela letrinha, indica a posição daquela palavra num cenário. Então, o que acontece? Zoé é vida eterna, se contrapõe a outra palavra que é traduzida por vida e que também vem do grego, que é bios, que dá origem à palavra biologia, por exemplo. Bios é vida, mas é vida passageira, é esta vida que nós conhecemos, esta vida provisória. Zoé é vida eterna, que só quem tem Jesus terá.
vida com Deus, vida com Cristo, vida na presença de Deus, na glória de Deus. E quando Jesus voltar, vai se dar início a esta nova forma de viver sob o governo de Jesus. Então vimos aí o milagre de Lázaro e o milagre dessas pessoas que ressuscitaram quando Jesus morreu. E nós temos ainda no Novo Testamento outros exemplos de ressuscitamento. Por exemplo, a viúva de Naim, o filho único dela, Jesus ressuscitou. Quando a caravana de Jesus se encontrou com a caravana daquela mulher, era a turma da vida encontrando a turma da morte, era a turma da salvação encontrando com a turma do cemitério, e ali se encontraram, e aquele rapaz, filho único, foi ressuscitado. Que milagre maravilhoso, milagre de Jesus. Mas também não foi esse o maior milagre de Jesus. A filha da mulher sunamita, o filho dela da sunamita, filho da viúva de Sarepta, filho da mulher sunamita, o filho de uma viúva de Naim, a filha de Jairo, todos esses foram ressuscitados. Isso por Jesus. Temos outros ressuscitamentos na palavra de Deus revelado. Então, meus queridos, esses são grandes milagres, maravilhosos milagres, que se nós assistíssemos hoje, ficaríamos estarrecidos. Você imagina, você vai ao enterro, você está chorando, a pessoa querida está ali, e você está sofrendo, você está com vazio, e chega alguém, um servo de Deus, impõe a mão ou dá uma ordem, e aquela pessoa se levanta, e todos se assustam, mas aquela pessoa é ressuscitada, e sai, tira tudo aquilo, tira todo aquele ornamento, aquele mortuário, se levanta, está vivo e saudável. Seria algo espantoso, mas esse também não seria o maior milagre de Jesus. Agora eu convido você a especular comigo. Vamos especular um pouquinho para a gente compreender bem isso e mais profundamente entrarmos nesta revelação de Deus para nós. Vamos pensar o seguinte, Jesus, sabemos, fez muitos milagres. João disse que se tivesse que narrar todos, não caberia de livros, ou seja, muitos milagres ele fez. Mas nós vamos nos ater somente a esses que estão no registro. Mas vamos imaginar o seguinte: você se lembra do dia 14 de abril de 1912? Essa data lhe chama atenção? Alguém aqui? Talvez não, mas se eu falar, logo vamos nos lembrar. Nesse terrível dia, no meio do Oceano Atlântico Norte, um grande navio chamado Titanic naufragou e levou à morte 1.500 pessoas, dentre 2.500 passageiros e tripulantes. Apenas 700 conseguiram se salvar. Era um grande e rico navio, completamente despreparado para aquela tragédia. Morreram 1.500 vidas, 1.500 pessoas, 1.500 sonhos, 1.500 familiares partiram naquele dia, naquele terrível 14 de abril de 1912. Agora vamos imaginar que aparecesse lá no Atlântico Norte um poderoso anjo de Deus. E aí o navio bateu no iceberg, resistiu durante algum tempo e começou a afundar. Então as águas começaram a entrar. Por mais que eles tenham omitido dos passageiros o que estava acontecendo, chegou o momento que não dava mais para esconder. A catástrofe era inevitável. Como Pedro andou sobre o mar e começou a afundar por falta de fé, e Deus, através de Jesus, o salvou, vamos imaginar que Deus mandasse um anjo e segurasse aquele navio depois que todos estivessem convencidos da catástrofe.
não tem saída mais, agora só por um milagre. E vem um grande anjo e segura aquele navio e conduz aquele navio, e aquele navio chega a um porto e saiam todos vivos. Eu perguntaria a você, esse poderia ser considerado o maior milagre de Deus? O maior milagre por ordem de Deus, por ordem de Jesus? Algumas pessoas certamente ficariam em dúvida, ficariam encantadas demais, porque 1.500 pessoas seriam salvas, além das outras 700 que conseguiram botes para se salvar. Seria um grande milagre, sem dúvida nenhuma. E eu lhe pergunto, seria esta especulação indicaria um maior milagre realizado por Deus através de Jesus Cristo aqui na terra? O que você responderia? A resposta é negativa. Não, não seria este o maior milagre. Não seria este o maior acontecimento, a maior revelação do poder de Deus. Mas vamos ainda avançar numa especulação. Agora vamos imaginar 11 de setembro de 2001. Você se lembra dessa data? Foi uma data triste demais para o mundo. Foi uma data assustadora, pelo menos para o mundo ocidental, para o mundo civilizado. Outra parte do mundo comemorou e foi para as ruas, num verdadeiro carnaval, festejar a morte de 3.278 pessoas. Foi o choque dos aviões contra as torres gêmeas do World Trade Center em Manhattan, em Nova York. Que coisa terrível. Agora imagina você que quando aqueles aviões estavam se aproximando da torre, Deus mandasse, Jesus mandasse um anjo que segurasse aqueles aviões, segurasse o primeiro, tirasse dali e devolvesse. Quando viesse o segundo, estendesse a sua mão, e quando todos vissem quem assistiu, você assistiu, aquele avião se aproximando, então vinha o anjo e dizia: cai, pega esse avião, coloca num deserto, vocês saem tudo daí. Seria um grande milagre. 3.278 vidas poupadas. Mas, meus queridos, seria este o maior milagre de Jesus? O que você pensa? Qual é o maior milagre de Jesus? O maior milagre de Jesus é curar um aleijado. O maior milagre de Jesus é dar vista aos cegos. O maior milagre de Jesus é ressuscitar o morto. O maior milagre de Jesus é secar uma planta. Qual o maior milagre de Jesus? É andar sobre as águas, é dar ordem aos ventos, é expulsar demônios. Qual é o maior milagre de Jesus em que nós consideramos? Ou qual o milagre que consideramos e sabemos, estamos conscientes ser o maior milagre de Jesus? Nenhum destes narrados está na escala que poderia ser comparada ao maior milagre de Jesus Cristo. Nós vamos então agora a um texto da palavra de Deus que vem nos mostrar qual é o maior milagre de Jesus, e nós vamos ler em Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15, o autor nos dá importantes informações, grandes dicas, grande revelação sobre qual é o maior milagre de Jesus, um milagre que supera todas essas vidas que foram perdidas se tivessem sido poupadas, milagres que superem todos os milagres que João alegou que se fossem escritos não caberia de livros na terra. Diz assim Hebreus 2, 14 e 15: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, os filhos somos nós, humanos. Os humanos são de carne e sangue. Ele quem? Ele, Jesus, ele também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte
isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Hebreus 2, 14 e 15. Meus queridos irmãos e amigos, você que está online, você que está aqui presente, todos nós que aqui estamos, nós com este texto e a revelação da palavra de Deus e a realidade do mundo, a realidade da nossa existência, a realidade dos propósitos de Deus, nos indicam que o maior milagre de Jesus foi nos arrancar da morte eterna para a vida eterna, nos arrancou do abismo para a vida. Este é o maior milagre de Jesus. Em João 3,16 diz, eu já li aqui, já recitei, porque Deus amou o mundo, Ele olhou o mundo perdido, o mundo mau, cheio de iniquidade, e se alguém pudesse dizer, um anjo dissesse, Deus, não vale a pena, os habitantes estão muito sujos, os habitantes vivem em iniquidades, os habitantes estão corrompidos, esses habitantes da terra não merecem, esses habitantes da terra são corruptos, corruptíveis, são desonestos, são violentos, são mentirosos, enganam a eles próprios, não merece. Mas Deus amou este mundo, amou o mundo cheio de pecado, amou o mundo cheio de imundícia, amou o mundo nas trevas, na perdição, e enviou o seu Filho. E o seu Filho trouxe um reino com ele, e o diabo se revoltou, o diabo quis matá-lo já bebê, e o perseguiu e matou as criancinhas, na esperança de pegá-lo junto, mata quantos precisasse para pegar o libertador, porque o diabo tinha medo dele. Mas Jesus veio a este mundo pecador, e esse é o grande milagre de Jesus Cristo. O maior milagre de Jesus foi vir a este mundo para nos arrancar das garras da morte eterna, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha zoe, tenha vida eterna. Em João 10:10 encontramos, o ladrão veio apenas para roubar, matar e destruir. É isso que o inimigo quer. Ele não tem outro propósito. Um ladrão não tem outro propósito. Ele quer roubar. Se preciso, ele destrói. Se preciso, ele mata. E esse ladrão é comparável ao diabo. E o diabo não quer outra coisa senão roubar sua paz, roubar sua esperança, roubar sua alegria, roubar sua vontade de viver, roubar o bom relacionamento, roubar a confiança, roubar o amor que há entre as pessoas, ou deve haver entre as pessoas, roubar, destruir completamente, destruir as famílias, destruir os filhos pelas drogas, destruir pela traição, destruir pela insistência com o pecado. O ser humano é pecador e deve confessar os seus pecados. Se errou, confesse os seus pecados. Se errou, se arrependa, fale com Deus e peça perdão a Deus. Tenha feito o que for, fale com Deus, se aproxima de Deus, abra o jogo para Deus, diga: Senhor, aqui estou, eu sou o pecador. Senhor, ó meu Pai, eu sou pecadora, eu preciso de Ti. Aí vai se completando o grande milagre de Deus, porque o ladrão veio para destruir, e destruir trazendo artimanhas, colocando-nos em situações embaraçosas, e nos coloca em situações que muitas das vezes não tenhamos capacidade para escapar, porque não só o pecado nos atrai, mas a nossa carne gosta do pecado. E quando há essa combinação e não um rompimento claro, então o diabo começa a nos agarrar e a nos prender, a nos desmoralizar, a nos escravizar, a nos colocar nas trevas. Ele veio para isso, mas Jesus vem, olha o que diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, ou plenamente. Então, o ladrão vem apenas para furtar, roubar, matar e destruir.
Eu vim para que tenham vida, e vida plena, vida em abundância. Este é o milagre. Você tem um direito a este milagre. E meu querido irmão e amigo aqui presente, meu querido irmão e amigo, amiga, irmã, criança, idoso que está participando do culto pela internet, não importa a condição que você esteja, não importa se você está com dor, não importa se você tem aperto no coração, não importa se você tem saudade, não importa se você está triste, não importa se você está desanimado, não importa se você parece que entrou num beco sem saída, e não há saída para o quadro que você se encontra. Para Deus não tem isso, para Jesus não tem isso. Jesus veio para que você tenha vida. E meus queridos, eu quero que esta série de mensagens nos traga a convicção plena de que Deus tem amor por nós, e todo o poder está em suas mãos. Ele tem poder para curar o enfermo, Ele tem poder para salvar o pecador, é o maior milagre. Ele tem poder para nos tirar da depressão. Ele tem todo o poder de curar nossas enfermidades, ainda que sejamos pó e estejamos sujeitos a ela. Mas se forem enfermidades que o diabo lançou, não fique com elas. Se for uma cilada, uma flechada do diabo, rejeite agora pelo nome, no nome de Jesus. Esse Jesus é todo poderoso, Ele capacita você e a mim. Nós somos seres humanos, nós respiramos, nós aspiramos coisas, nós pensamos, nós sentimos dores, nós temos sonhos, nós almejamos caminhar, nós temos desafios, nós temos familiares, nós temos amigos que gostam da gente, nós temos pessoas com quem nos relacionamos que não gostam da gente. Nós estamos nesse mundo. E tem gente que não gosta da gente porque a gente ama Jesus, porque Jesus nos ama. Mas Deus nos reveste de poder. Você não foi chamado para ser um frágilzinho e ficar encurralado, com medo do mundo. O mundo jaz do maligno, mas Deus nos chamou e nos capacita, e nos traz poder para você e para mim, traz poder para você que está online, traz poder para você que está escondido, traz poder para você vencer no poder do sangue de Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo tem poder para ressuscitar, para curar, para trazer vida a quem não tem vida, para tirar da morte, para trazer e curar uma mão ressequida, ou andar sobre as águas. Mas tem poder agora de fazer na sua vida uma transformação, de trazer poder para a sua vida, para fazer jorrar vida em abundância. Por que vamos ficar numa vida mesquinha, esmagada, aniquilada, murcha, fina, cheia de melindres? Não, vamos nos encher do poder de Deus através de Jesus Cristo, e vamos marchar, vamos andar, vamos fazer a obra, vamos ser bênçãos, vamos ser alvos do milagre de Deus. A cura é direito seu, e esta série de mensagens vai trazer cura para nós, e eu quero que você creia nisso, e todos nós creamos nisso, e nós seremos agentes de cura. Nós seremos agentes de cura, sabendo que o maior milagre de Deus, o maior milagre de Jesus, está além das curas físicas, além dos milagres humanos e físicos, ainda que extraordinários sejam. Eles têm um maior propósito. Tudo aquilo, o transformar água em vinho tem um propósito, o andar sobre as águas tem um propósito, o secar a figueira tem um propósito, e o propósito é sempre o mesmo: mostrar a glória de Deus, para que você entre nela e seja participante dela, e tenha essa vida em abundância. Poder para não ter medo. Eu não quero que ninguém aqui ande com medo. Despreze o medo, pisa na cabeça do medo, bote o medo debaixo dos seus pés. Você pode ser novinho, novinha, pode ser uma criança, um estudante,
Não tenha medo de nada. Olha sempre para Deus e receba a orientação dEle. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai ser tentado. Jovenzinho, você vai ser tentado. Os meninos, as meninas e os meninos vão ser tentados para começar a vida sexual bem cedo, para se apodrecerem no pecado. Vão ser tentados a isso. Vão ser tentados a entrar na desgraça que assola a humanidade, que é não só a fornicação, o adultério, mas relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Você será tentado a usar drogas, êxtases, a ser bombado para ficar bonitão, para arrumar mulher. Mulheres, a mulher também vai ser tentada a ser como todas são, ou querem ser, ou propagam ser. O mundo está escravizando as vidas, destruindo as famílias. Mas você é convidado a se revestir do poder de Deus desde agora. Não importa como é que você é, talvez tímido, talvez corajoso, você é adulto, você é homem, mulher. As crianças pensam que só elas são tímidas. Não, existem adultos, existem idosos tímidos. Existem adultos e idosos que são extrovertidos. Mas todos corremos risco. E todos somos chamados agora a experimentar o poder de Deus. E o milagre maior de Deus. O milagre maior de Deus nos tira o medo da morte. Foi isso que a palavra de Deus diz. Nós não temos medo nem da morte física e nem da morte espiritual. E quem não tem medo da morte se torna um ser livre. Quem anda com medo da morte, quem tem medo de morrer, é um ser prisioneiro. Primeiro, que contradiz a própria vida biológica, que é finita. Nossa vida aqui é um rascunho. Então, quando eu não tenho medo de morrer, eu sou livre. E se eu não tenho medo da morte eterna, eu tenho segurança de vida eterna. Diz, olha, sou mais livre ainda, e posso seguir em frente, e posso fazer a obra de Deus, e transformar a minha vida. Não aceite o peso nas suas costas. O fardo de Jesus é leve, ele diz. Então, não aceite o peso que o diabo botou. Remorso, coisa que você queria ter feito e não fez. Às vezes até com uma pessoa que já partiu para a eternidade. Às vezes em sepultamentos a gente vê uma pessoa desesperada, gritando e berrando e desmaiando. Muitas vezes, ali tem uma história que não foi bem resolvida. Às vezes a pessoa que partiu para a eternidade tenha sido vítima dela. Às vezes uma vítima prolongada, ou às vezes uma vítima momentânea. Imagina, você briga com a pessoa, não quer conversa com a pessoa, e daqui a pouco chega a notícia que aquela pessoa morreu. Oh, coisa horrível. Quando uma pessoa morre, que está no nosso ciclo de amizade, o crente logo raciocina, eu poderia ter falado mais de Jesus para ele, ou para ela. Eu poderia ter testemunhado mais, eu poderia ter sido mais corajoso, mais corajosa, eu poderia ter dado um testemunho melhor, mais eficaz, mais profundo, e agora ela partiu. Vamos jogar isso sobre Cristo e dizer, Senhor, me perdoe, mas me capacite a ser luz onde eu estiver, e contagiar aqueles que me cercam, mesmo eu sendo pecador. Então, o maior milagre de Jesus foi nos arrancar da morte para a sua vida. E você que já recebeu Jesus Cristo, você tem a vida. E eu chamo você para se santificar. Se você está com procedimentos que você sabe muito bem que contradizem a palavra de Deus, contradizem o coração de Deus, fere a santidade de Deus, que afasta o Espírito Santo da sua vida, ei, eu lhe convido, volte. Diga não a essas coisas, isso não te trará felicidade, isso vai te trazer alguma satisfação momentânea, mas logo, logo você vai começar a cair nos buracos, e daqui a pouco você está com dor, daqui a pouco você não consegue mais, então vem enquanto é tempo,
enquanto é jovem, enquanto está com vigor, capacidade, venha e confesse os seus pecados. Deus quer isso. Em segundo lugar, meus queridos irmãos e amigos, podemos extrair das Escrituras que o maior milagre de Jesus foi nos trazer das trevas para a sua luz. Estávamos mortos, estávamos na escuridão. Em Colossenses capítulo 1, verso 13, Paulo nos diz: pois Ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas. Mas o que é isso? Não é mesmo que salvar? Não, eu estou no domínio das trevas, eu nas trevas estou no escuro, então eu tenho um procedimento que afronta a santidade de Deus. Quando eu estou nas trevas, eu faço aquilo que o mundo faz. Quando eu estou nas trevas, eu sou governado pelo mundo. Aí eu digo, ninguém tem nada com a minha vida, eu faço o que todo mundo faz. Eu estou fazendo isso porque é normal, todo mundo faz, é natural. Deus compreende, Deus me fez de carne, agora tem que me aturar. Foi isso que alguém já falou? Então vamos parar e pensar que quando eu estou nas trevas, eu sou conduzido pelo príncipe das trevas, e o príncipe das trevas é o diabo. Quando eu estou em trevas, minha vida é conduzida e arrastada pelo príncipe das trevas, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou, nos arrancou de lá e nos transportou para outro lugar, para o reino do seu Filho amado. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e fez isso conosco. Em Isaías capítulo 9, verso 2, eu acho esse texto muito lindo e impressionante. Diz assim: o povo que andava ou caminhava em trevas viu uma grande luz. Essa luz é Jesus Cristo. Viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Raiou a luz. Por quê? Porque um filho se nos deu, um menino se nos deu, e o principado é Jesus. Jesus. Então raiou. Há uma canção muito conhecida no mundo inteiro, não só entre evangélicos, que é Amazing Grace, maravilhosa graça. Esta canção, a primeira estrofe dela, aponta com muita maestria aquilo que aconteceu conosco, aquilo que Jesus veio fazer. Ele nos trouxe vida. Diz assim, olha, em inglês seria Amazing Grace, how sweet the sound. Maravilhosa graça, quão doce esse som. Aí diz assim, ó, that saved a wretch like me, que salvou um miserável como eu. Que salvou um miserável como eu. É o que diz a canção. A gente ouve em inglês, acha bonitinho, mas olha só o conteúdo. Para nós de língua portuguesa, uma graça maravilhosa, que som doce, que salvou um miserável igual a mim, ou como eu. Aí diz assim, ó, I once was lost, uma vez eu estava perdido, but now I'm found, mas eu fui encontrado. Eu estava nas trevas, eu estava perdido, eu estava desgraçado, mas agora eu fui encontrado. É isso que diz a letra. Eu fui encontrado por Jesus. Este é o maior milagre de Deus. Este é o maior milagre de Jesus. Me tirou da perdição e me encontrou. Aí a última linha desta primeira estrofe, ela também nos indica muito. E diz assim, ó, was blind, but now I see. Eu estava cego, mas agora eu vejo. É o contrário, eu era um cego. Nós cantamos isso, né? Eu estava perdido, e Ele estendeu sua mão para mim. Eu era cego, eu era um pecador, longe da graça, mas Ele estendeu a sua mão e me trouxe a visão, me trouxe a capacidade de entender, de enxergar, é nascer de novo. Então, este maravilhoso Jesus nos tirou
do buraco, da morte, da sepultura e nos trouxe para a vida. Ele nos arrancou das trevas, do domínio do príncipe deste mundo e nos trouxe, nos transportou para o seu reino de glória, reino de luz. Então este sem dúvida. Em terceiro lugar, o maior milagre de Cristo foi destroçar o diabo e arrancar-lhe o reino. Que maravilha! A palavra de Deus diz que um valente segura os seus despojos, ou seja, a sua riqueza, os seus bens, aquilo que ele conquistou na guerra. Então, esse valentão, ele guarnece tudo e ninguém mete a mão. É como se dissesse, ninguém tasca, eu vi primeiro, é meu, acabou. Eu domino isso aqui. Mas a palavra de Deus diz que e é lógico, que vindo alguém que é mais valente, mais poderoso do que ele, vem, se apresenta com poder, o agarra, o algema, o maniata no original é isso, o algema e o prende. E agora o valente que está preso não consegue mais guardar os seus bens, os seus tesouros, a sua riqueza, o seu dinheiro, as suas joias. E o seu tesouro, as suas joias, o seu dinheiro, o seu patrimônio são as almas. E foi isso que Jesus fez com o diabo. Se apresentou neste mundo e o amarrou, e agora todos que querem vida podem vir, e o sangue de Jesus lava e purifica de todo o pecado. E não importa onde andou, na sujeira, na prostituição, nas drogas, na macumba, serviu o capeta, roubou, sei lá o que fez, prostituiu-se, enganou, fez o quê? Matou, fez coisa horrorosa que não dá para contar, porque tem muita gente que é assim, não tem nem coragem. Aliás, qualquer ser humano é difícil chegar e falar exatamente o que ele é. O que ele fez, pior, o que ele faz. Mas agora estão livres, estamos livres, homens, mulheres, meninos, meninas, rapazes, moças, não importa as sujeiras que comemos, podemos vir a Jesus, porque o valente que me prendia está amarrado, e eu estou livre. Então o maior de todos os milagres foi Jesus destroçar o poder do diabo. Em 1 João capítulo 3, verso 8, nós encontramos: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Aleluia, amém? Para desfazer as obras do diabo. E as obras do diabo são conhecidas, é toda essa sujeira, é nocautear uma pessoa, é colocar a pessoa sem ação, é colocar uma pessoa cheia de culpa, é colocar uma pessoa cheia de pecado escondido, e as doenças começam a brotar de todos os lados, e querem levar para a sepultura. O diabo quer que ela morra desse jeito, mas Jesus veio para que você tenha vida, e vida em abundância, e a vida abundante que Jesus traz não combina com isso. Então confie. Por que vamos ficar guardando, escondendo, se a nossa vida aqui é passageira? E a igreja de Jesus Cristo é obra de Jesus, do Espírito, e por incrível que pareça, com todos os defeitos que temos pessoalmente, quando somos igreja, quando estamos invocando a presença de Deus, a presença de Jesus, a presença do Espírito, ser cheio do Espírito Santo, Ele guarnece a igreja com poder extraordinário, a ponto de ela conseguir, em nome de Jesus, abençoar um ao outro, e ajudar um ao outro. Ah, mas eu sou muito pecador, não vou falar. Eu acho que temos que acabar com essa vergonha. A vergonha, ela pode ser oculta ou explícita.
se ela passa a ser explícita, para eu ser salvo e abençoado e curado e ter vida em abundância, não tem escolha. A melhor coisa que possamos fazer, ter esta paz com Deus. Então, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E por último, queridos amigos, irmãos aqui presentes, e você que está online, o maior milagre de Cristo foi salvar o perdido completamente, salvar o perdido por sua morte. Esse é um milagre terrível, tremendo, grande. Jesus veio ao mundo. Havia a promessa de que Jesus veio ao mundo. Um menino, um filho se nos deu, um menino foi nos dado, e o principado estará sobre os seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, ou Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, ou seja, alguém poderoso. Apocalipse diz que Jesus é o soberano dos reis da terra, ainda que, logo na introdução, no capítulo 1 de Apocalipse, incorretamente, algumas traduções dizem que ele é o príncipe dos reis da terra. Coisa nenhuma. Príncipe é inferior a rei, ele é acima do rei, ele é acima dos reis, por isso ele é chamado de Rei dos Reis. Ele é o soberano dos reis da terra, é isso que está escrito no original. Não precisa de ninguém ajudar ou quebrar o galho, é só traduzir o que está. Ele é o soberano dos reis da terra, Ele é o Senhor dos senhores, é Jesus, o nosso Salvador. Esse Jesus tremendo, Ele foi prometido, o Messias, como poderoso, mas os homens e a religião tropeçaram e caíram, porque botaram as vendas nos olhos e ficaram somente de modo egoísta, olhando para um Salvador humanamente todo-poderoso, aquele que viria e amarraria o imperador romano e subjugaria o império e colocaria debaixo dos pés de Israel. E então o rei de Israel dominaria sobre as nações, isso que eles guardavam, cegueira espiritual, não compreenderam jamais o que a palavra de Deus diz, que ele viria inicialmente como cordeiro, e cordeiro não desempenha esse papel que eles esperavam, cordeiros do sacrifício. João apontou, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, este homem vai morrer pelos pecadores. Não combina com a teologia hebraica. Por isso os hebreus não creram em Jesus. Hoje, quando um judeu descobre a Bíblia dele, a Bíblia que ele usa, e descobre esses textos, ele fica perplexo. Ele diz, eu já vi dizer, eu sou um estudante da Bíblia, referindo à Bíblia judaica. Eu sou um profundo conhecedor da Bíblia. Eu estudo a Bíblia desde que eu sou criança. Eu nunca vi estes textos. E eu estou perplexo porque esses textos estavam na minha Bíblia. Eu não sei como eu não tinha visto. O diabo cegou. As escolas, a erudição cegaram. A cultura cegou. O conhecimento cegou. E eles não conseguiram enxergar que o Rei da Glória viria como cordeiro humilde. E aí está o maior milagre de Jesus, porque como cordeiro de Deus, que não ia reagir, aqueles caras vieram pegar ele, poder ele chegar, eles cairiam todos. Quando os soldados chegaram para ele e disseram, eu estou procurando Jesus, ele disse, eu sou, os caras caíram. Os caras caíram ou não caíram? Eu estou procurando Jesus, eu sou. Os caras caíram.
Se Jesus quisesse, acabava com eles todos, acabava com Pilatos, acabava com aqueles sacerdotes, matava eles tudo na hora. Se Jesus quisesse, todos morriam, todos teriam simultaneamente um infarto coletivo, e todo mundo ia morrer. Ia ficar assim, ué, o que houve? Se Jesus quisesse, faria isso. Jesus andou sobre o mar, meu irmão, minha irmã. Jesus curou o cego, meu irmão, minha irmã. Jesus pegou um braço aniquilado. Jesus viu a viúva e deu o filho de volta. Jesus não poderia fazer isso. Jesus poderia fazer o seguinte: João, Pedro, fica perto ali. Caiu o prédio todinho em cima deles. Sansão não fez isso? Sansão estava fraco, cego, e furaram os olhos, e vazaram os olhos do homem. Ele pediu: Senhor, me dá dessa última vez, perto da coluna, me dá força só dessa vez. Deus abraçou as colunas, derrubou, matou todo mundo. Se Jesus quisesse, faria isso, mas ele veio como cordeiro, e aí está o grande milagre, porque este cordeiro seria morto, porque ele estava em Jerusalém. Esse cordeiro seria morto, porque ele estava em Israel. Esse cordeiro seria morto, porque ele veio ao mundo. Israel, a excelência da adoração, povo escolhido de Deus para iluminar os demais povos, para ensinar os povos a adorarem, não conheciam a Deus. Este povo que foi chamado para ser santo não conheciam a Deus, e os profetas que vinham em seu próprio nome e usavam de argumentos políticos e de lisonja, recebiam dinheiro para pregar o que eles queriam, eram encomendados, teve muito disso, a Bíblia registra. Recebia dinheiro para profetizar de acordo com o que o cara queria. O cara que pagou queria: preciso que você fale isso, porque se você falar isso, a bolsa de valores vai subir, e eu vou fazer um investimento total, e aí pronto, eu vou te pagar, mas você fica quieto. Tá bom, recebi o dinheiro, ia profetizar. Teve muitos. Mas aquele que dizia: saia fora daqui, você está servindo o diabo. Eu ouço e falo o que meu pai me mandar. Este pregava a palavra. Sabe o que fazia? Pega ele, arrastavam um pobre. O rapaz era forte, o profeta, mas nego lá ia lá e segurava, um de cada lado, 4, 5 homens segurava, arrastava e soco, pontapé. Amarra esse infeliz. Você pensa que eles não xingavam, não? Amarra esse cara. O cara vai lá, pega a corrente, pega lá cadeias, amarra o braço, amarra a perna, bota o cara amarrado numa grade, dá a surra e vá, e muito, não pense que é brincadeira. Bateram muito nos profetas, nos verdadeiros, a ponto de Jesus clamar: Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas os profetas, que apedreja e mata os profetas que lhes são enviados. Deus denunciou isso. Quantas vezes eu quis protegê-los, no modo, e fez uma figura de linguagem, que uma galinha protege seus pintinhos ali debaixo das asas, protegida, a chuva vem, o vento vem, a poeira vem, a galinha está ali, e os pintinhos tudo ali quietinhos, quentinhos, protegidos, ela protegendo eles. Deus dizendo: eu quis fazer isso com vocês, mas vocês não quiseram, agora vai vir a destruição sobre vocês. Então Jesus veio, ele sabia quem era esse povo, e qualquer um outro faria também. Esse povo agarrou, só não matou no primeiro mês, porque Deus não deixou, porque o poder de Deus não permitiu, porque não era a hora. Quando chegou a hora, o que fizeram? Testemunhas falsas, mentirosas. Não existe nada pior. Você chegar diante do juiz, o cara olhar para a tua cara e mentir para você, você sabe que está mentindo. Você olha para ele e ele abaixa a cabeça. Está mentindo. Mentiras. E as mentiras se contradizem, eles mesmos ficam meio perdidos. Aí Jesus vai e fala alguma coisa, que vai ver a glória, que o Pai, aí o sacerdote: não preciso mais de testemunha nenhuma. Ou seja, o desonesto levou o inocente cheio de notícias falsas e testemunhas falsas, e agora ele mesmo diz: não preciso mais de nada não, porque
porque o que ele falou, ele é digno de morte, ou seja, já estava condenado antes. Esse é o maior milagre, porque Jesus veio e dentro da maldade, entrou por dentro da maldade, da perversidade, da sociedade que se fingia santa, que ensinava o mundo a adorar, e ali ele morreu, e a morte dele foi o maior golpe contra o diabo, porque com a sua morte, o servo justo a muitos justificou. Então você que estava morto, você que estava destruído, você que foi preso, foi pego, tem vida em Jesus, meu irmão, cabe a mim e a você chamar pessoas agora, porque o poder de Deus vai se manifestar nesse lugar, porque nós temos um Deus que tem todo o poder, que pisou na cabeça do diabo, que tem poder para curar, mas tem poder para salvar, tem poder para libertar essas pessoas que estão sofrendo. Você e eu podemos trazer pessoas que estão hoje já no caminho do suicídio, da tragédia, da desgraça. Vamos falar com Deus e dizer: ó Deus, me coloque diante daqueles que eu vou trazer. Eu vou me esforçar, eu vou aprender a me escrever meu convidado, eu vou operar, e eu quero ser uma testemunha viva do teu milagre na minha vida. Não andarei mais com medo, eu seguirei firme, porque eu tenho a Jesus, e Jesus me mostrou qual é o maior milagre do mundo. Qual é o seu maior milagre? É me buscar eu morto, é buscar o que está na sarjeta, no crack, destruído, feio, fedorento, é pegar o mentiroso, safado, desonesto, prostituto, homossexual, ladrão, corrupto, e trazer e dizer: todos são bem-vindos, todos venham, todos, não importa quem seja, malfeitores, todos, não podemos fazer acepção de pessoas. Jesus morreu por todos. Este é o maior milagre, tirar o homem da morte e trazer para a vida. Curve a sua cabeça. Se acerte você com Deus. Você online, agora é você e Deus. É você e Jesus, é você e o sangue de Jesus. Você que está aqui, você é eu, nós e o Cordeiro, nós e o poder do sangue, nós e o transportar da morte para a vida, do reino das trevas para o reino da luz. Esse é o maior milagre. É hora de se lavar, é hora de nos banharmos, é hora do sangue de Jesus fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida. E o Espírito Santo de Deus vai nos encher de poder para sairmos dos escombros. Não tem escombro que vai nos segurar. O poder de Deus nos dá poder para arrancá-los diante de nós e de cima de nós. E nós vamos respirar, vamos para as montanhas, respirar puro, pregar a palavra, andar sem medo, andar de cabeça erguida, andar com o poder de Deus, andar curando, andar pregando o Evangelho, andar libertando, andar abençoando vidas. Nossa vida aqui não é mais um zero à esquerda, mas a nossa vida é uma diferença para aqueles que se aproximarem de nós. Pai, reveste-nos com teu poder, porque nosso poder não serve para nada. Se tivéssemos poder político, não serve para nada. Está mais do que provado e comprovado por A mais B, que não serve para nada. Os poderosos políticos são mortais, vivem em confusão, muitas das vezes em mentiras, desonestidades, corrupção. Não serve para nada. Não é este o poder que queremos. Queremos o teu poder. O poder financeiro. Poderíamos ganhar milhões, ter muito dinheiro guardado
e achar que estamos tranquilos porque temos muito dinheiro. Estamos bem, alma, descansa. Você já acumulou muito, loucos desta noite te pedirem a tua alma, o que tens guardado, para quem será? Você não leva e eu não levo nada, pode ter bilhões, trilhões, não leva nada. Pode ter aeronave, pode ser dono de navio, pode ser dono de frotas, pode ser dono de redes hoteleiras, pode ser o que for, não leva nada, absolutamente nada. Não é desse poder que estamos falando. Qual o poder? O poder da juventude? Cuidado com o que você faz com a juventude. Quando a pele está linda, viçosa, jovem, moça, rapaz, cuidado quando você está se dando bem na vida. E estando tão bonito ou tão bonita, se dando bem, dê as costas para Deus e queira seguir sozinho, sozinha. Cuidado, você está entrando pelo cano. Volte, retorne, não entre nesse caminho, não vá por aí, não confie nessas coisas. Isso é fugaz, isso não serve para nada, isso é fraco demais. Você precisa de algo muito superior. Venha para Jesus. Recebe, Pai, nossas vidas e reveste-nos de poder. Você que está em casa, diga: eu te quero, Senhor, santifica-me com o sangue do Cordeiro e me revista de poder. Eu quero fazer a diferença. Vamos ficar todos de pé. O maior milagre é a sua vida salva. O maior milagre é você sair do caminho da perdição e vir para Jesus. O maior milagre é você retornar deste cano que você se meteu. Você entrou pelo cano. Peça poder a Jesus, peça poder a Deus e retorne e venha para os braços de Deus. Saia do sepulcro, saia da morte, saia das trevas. Glória ao nosso Deus. Deus chamou você para ser homem e mulher de poder. Poder que honre a Deus, não é poder para a sua vaidade, não. A vaidade tem que ser pisada, o orgulho pisado, o medo pisado, o pecado pisado e lavado no sangue de Jesus, tudo isso. Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado. Você que entrou nessa noite aqui, você precisa de um milagre. Você quer um milagre de Deus? Você necessita de um milagre de Cristo? Você tem fé para crer nisto? Você que entrou nesta noite aqui, você que está em casa, você que está online, você precisa de um milagre. Você crê em Deus? Você crê que pode andar sobre as águas? Você quer deixar essa plataforma comum, quer tocar a vida do jeito que está e vir para a plataforma da fé? Eu convido você a pular para a plataforma da fé. Você que está aqui, você que está em casa, se você conhece pessoas que precisam de milagre, se você sabe de pessoas que precisam do milagre da vida eterna, da salvação ou da cura, Deus usa a cura física, Deus usa esses milagres menores para objetivar o maior milagre. Você tem pessoas assim? Se você tem em você, ou em familiar, ou em amigos,
vizinhos, conhecidos, você quer interceder, você quer um milagre, deixe o seu lugar agora, vem até aqui. Nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus, ao Todo-Poderoso Deus, que nos revista, que coloque esta roupa nova de poder para irmos além do que somos, para não ficarmos no comum. O comum não nos leva a lugar nenhum. O comum é passar, o comum é viver e morrer. Eu não quero ser comum, ó Deus. Eu não quero ser comum. O mundo não precisa de comuns, precisa de homens e mulheres lavados no sangue de Jesus e revestidos pelo teu poder, e que não temam a morte, mas porque tem a Jesus, que é o autor da vida. E nós vamos ser bênçãos, nós vamos socorrer vidas, nós vamos orar pelas pessoas, nós vamos curar enfermos para a glória e salvação, para a glória de Deus, salvação dos perdidos, salvação daquele que foi curado e dos seus familiares e das pessoas que ele der testemunho. Nós não fomos chamados para uma vida mesquinha, mas para uma vida que jorre correntes de águas vivas e correntes de águas que curam. É o poder de Deus. Você online, diga: ó Deus, eu não quero continuar sendo o que eu tenho sido, eu quero ser cheio do teu poder. Então me lave com o sangue do Cordeiro, me lave, Jesus, com o teu sangue. Jesus, me perdoa os meus pecados, as minhas imundícias, eu não as aceito, eu as rejeito, eu não as aprovo. Senhor, eu tenho vergonha delas, eu não quero elas na minha vida, eu não quero ser dominado por essas misérias. Eu não quero ser escravo do pecado, eu rejeito a escravidão, eu sou livre em Jesus, eu te recebo, Jesus, eu te quero, Jesus. Agora me encha, depois de lavado, me encha com o teu Espírito, esse Espírito que me dá poder, discernimento, capacidade, santidade. Eu quero, ó Deus, ser cheio do teu Espírito, porque eu sem o teu Espírito eu sou comum. Sem o teu Espírito eu sou uma pessoa qualquer. Sem o teu Espírito eu vou mentir, sem o teu Espírito eu vou ser carnal, sem o teu Espírito eu vou tomar atitudes as piores possíveis, não vão te honrar. Mas cheio do teu Espírito, se o teu Espírito me encher da tua presença, eu confessando os meus pecados, o sangue do Cordeiro me lavando, eu cheio do teu Espírito, eu terei uma vida nova, e agirei e andarei com poder, e vou enfrentar o diabo, e o diabo terá medo, porque a tua palavra diz: sujeitai-vos a Deus. É isso que estamos fazendo, nós nos sujeitamos a ti somente, ó Deus, ó Jesus. E a tua palavra diz: então sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e o diabo fugirá de vocês. Não sou eu que fujo dele, é ele que foge de mim. Não sou eu que vou fugir dele, é ele que vai fugir de mim. Não é você que vai fugir dele, é o diabo que vai fugir de você. Pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó Pai, o Senhor que investiga os corações e sabe tudo que há dentro de nós. Todas essas vidas que aqui estão, todos que estão online, todos que estão aqui, que querem, todos que se apresentam diante de Ti, todos que se desnudam diante da Tua santidade. O Senhor conhece os seus caminhos, suas necessidades, seus vazios, suas virtudes, suas limitações, as meus defeitos, minhas fraquezas, tudo que há em nós, o Senhor conhece. Então, Pai, agora santifica-nos a todos, coletivamente, Senhor, agora, pelo poder do Teu Espírito, pelo poder da Tua palavra, que não volta vazia, pelo poder de Jesus, pela ação de Jesus, pela morte e vida de Jesus, porque estamos livres, porque Jesus amarrou o valente,
e nos tirou das trevas para a sua luz maravilhosa. Então encha todos aqui, todos nós, encha, porque nós não confiamos em nós mesmos, nós não confiamos em religião, nós não confiamos na política, nós não confiamos no homem passageiro, pó, nós não confiamos nas estruturas, nem no dinheiro, nós confiamos em Ti, Senhor, e o Senhor conhece os nossos corações. Então cura vidas agora, quem está doente agora, Senhor, que a doença seja derrotada pelo Teu poder, e que caia fora em nome de Jesus, sendo para a Tua glória e de acordo com a Tua vontade. Se há medo, se há depressão, essas doenças invisíveis, mas reais, psicológicas, Tu tens o poder para curar as mentes, curar os corações, curar o espírito, perdoar de toda iniquidade. Santifica quem está aqui, quem quer, quem está online, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. O povo de Deus diga amém, diga eu quero o sangue de Jesus, o sangue de Jesus na minha vida. Eu quero ser banhado pelo sangue de Jesus, eu quero ser perdoado, perdoada. Eu recebo o Teu perdão, gente, Senhor. Eu quero poder para ser um homem, uma mulher diferente. Eu quero poder de Jesus para honrar o Teu nome e para viver uma vida nova que produza frutos, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, amém. Abracemos a fé, não larguemos ela, guerreemos por ela, para a glória de Deus, e sigamos, e vamos trabalhar, vamos praticar, vamos à luta, vamos fazer a obra de Deus enquanto é dia. Creia somente, creia somente.